Olá pessoal, sou o professor Bruno e eu estarei com vocês aqui todas as sextas para o nosso Papo Geográfico. Beleza? O assunto de hoje será sobre migrações humanas. Pessoal, um assunto de fácil compreensão, por quê? Primeiramente, está aqui no nosso sangue. Se você não é um migrante, você é neto ou filho de imigrantes, né? É um assunto também que está em evidência no nosso cotidiano, nos nossos telejornais, filmes, séries, novelas, literatura, músicas. Então é um assunto que faz parte de nós, beleza? Mas é importante compreendermos de forma, vamos dizer, bem concreta e bem completa. Beleza? Primeiramente vamos conceitualizar o que são migrações humanas. Pessoal, migração é toda e qualquer movimentação ou deslocamento populacional de pessoas entre territórios ou até mesmo no mesmo território. Entendido? Pode ser em diferentes territórios, mas também pode ser no mesmo território. Tá? Mas aí a gente tem que entender quais são os fatores. Nós temos dois grupos de fatores que potencializa a migração, certo? Nós temos os fatores de atração, na qual aquela população que está saindo daquele local indo para o outro está sendo atraída, mas nós temos que entender também os fatores de repulsão. Por que aquelas pessoas estão saindo dali e indo para outro lugar, outro território? Entendido? Então vamos entender primeiro os fatores de atração. Primeiramente, as pessoas são atraídas por melhores qualidades de vida, né? Oportunidades de emprego, recursos básicos de sobrevivência, isso mesmo, né? Nós temos países que têm um sério problema de hídrico, por exemplo, que não tem um recurso da água, recursos básicos para se viver. Então isso também acaba sendo atrativo. E também nós temos interesse econômico, né? A gente às vezes tem uma reserva lá que atrai um garimpo ilegal, as pessoas saem de uma migração e vão para aquela outra localidade. Então, esses fatores são fatores que atraem, né? Os fatores econômicos, as melhores qualidades de vida, os recursos naturais para a sobrevivência. Então, são fatores que atraem. Mas quais são os fatores que fazem que essas pessoas saiam do território de origem, né? Do território natal, muitas vezes? São violência, né? Os países que possuem baixos índices de desenvolvimento humano são países que possuem elevadas taxas de emigração, ou seja, de saída do país, né? Violência, guerras civis, regimes políticos extremistas, né? Conflitos étnicos raciais, né? Étnicos culturais também. Então, existem esses motivos, essas problemáticas que fazem com que essas pessoas saiam daquele determinado local e migram para outro local, outro território, outro estado, outro país. Beleza? Então nós temos os fatores de atração e os fatores de repulsão, né? Voltando, atrai e sai, né? Os fatores de entrada e os fatores de saída. Beleza? Bom, definimos o que é migração em geral e agora a gente precisa entender quais são os tipos de migração. Lembrando que falamos os fatores que ocasionam. Agora a gente vai classificar os tipos dessas movimentações, beleza? Bom, nós temos lá a transumância ou o sazonal. Pessoal, são dois nomes para a mesma definição, tá? Migração sazonal é a mesma coisa que transumância. Então, a migração sazonal, pessoal, é aquela que é temporária. Ou seja, a pessoa vai para um determinado local por 6 meses, por 3 meses, e depois volta para o seu lugar de origem. Um exemplo prático aqui no nosso país. Nós tivemos a Serra Pelada, que hoje é propriedade privada, mas quando foi descoberta, atraiu muitas pessoas de diferentes regiões do país, né? E lá eles possuíam uma estrutura de vivência provisória. Por quê? Eles iam lá, extraía o recurso mineral, ficava um tempo, temporariamente, voltava para o seu lugar de origem, né? O que atraiu eles? A riqueza, né? Do ouro. Então, o valor que é dado, o valor comercial do ouro, né? Atraiu as pessoas a trabalhar, né? Trabalhos sem saneamento básico, trabalhos em péssimas condições, né? A gente tem que lembrar que essas dinâmicas nunca é romantizada. A gente tem que entender que esses
processos de migrações sempre são carregados com muitos problemas. É difícil você achar um caso de uma pessoa que migra para outra localidade que foi de vento em polpa, né? É sempre carregado com muitos problemas, beleza? Então as pessoas saíram de determinados locais, foram para a Serra Pelada, pegaram lá o ouro e voltaram para os seus lugares, tá? De origem. Então isso foi uma transumância, foi a migração sazonal, temporária, tá? Mas não foi um curto tempo, foi de médio a longo tempo, beleza? Depois nós temos a migração definitiva, que é quando você sai do seu país de origem e vai para outro lugar e fica lá, tá? Não volta mais, ou se volta é com pouco tempo, como para visitar a família, os amigos e volta para o seu lugar de origem. Né? Então lá você vai construir uma casa definitiva, você vai ter relações comerciais definitivas, então isso te faz um imigrante definitivo. Beleza? E depois nós temos a pendular. Qual que é a pendular, pessoal? É a que a população faz diariamente, principalmente nas regiões metropolitanas. Vocês aí que são de Belo Horizonte, que está me assistindo, você pode morar lá em Contagem e trabalhar em Belo Horizonte. Então você vai e volta todos os dias. Você pode morar em Contagem e estudar em Belo Horizonte. Você vai e volta todos os dias. Você está praticando, né? Você está inserido numa migração pendular, que é a ida e vinda diariamente, né? Faz parte ali do seu cotidiano e ela é repetitiva. Isso acontece em nossas regiões metropolitanas. Eu, por exemplo, sou aqui de Maringá, mas eu sou natural de Nova Esperança, né? Eu migrei para Maringá para estudar e trabalhar, porém eu vim definitivamente. Mas o meu pai, por exemplo, ele sempre fez a migração pendular. Ele sempre morou em Nova Esperança e sempre trabalhou aqui em Maringá. Então todos os dias ele ia e vinha. Tem um conceito que eu não gosto de utilizar para as pequenas cidades das regiões metropolitanas, que eles chamam as pequenas cidades das regiões metropolitanas de cidades dormitórios. Pessoal, pode sim cair na sua prova do Enem esse conceito, pode sim cair no seu vestibular. Mas no seu cotidiano não use esse conceito, cidades dormitórios. É um conceito muito chulo, porque as pessoas não vão só para dormir. Ali existem relações afetivas com aquele local, com aquela cidade. Então, a gente chamar de cidade dormitório é uma forma muito chula, porque a pessoa ali tem a sua igrejinha que ela vai, ela tem ali o seu comercinho que ela gosta de comprar, ela tem ali a sua mãe, a sua avó, tem a sua família ali. Então, não é uma cidade simplesmente dormitório, é uma cidade que possui várias relações. E muitas delas não é só o fator lá da outra cidade grande que interessa, como emprego e trabalho. Às vezes ela não sai da pequena cidade porque ela tem relações afetivas com aquele local. Entendeu? Então não utilize mais o conceito de cidade dormitório, tá bom? Fale pequenas cidades. Beleza? Voltando aqui, então nós vimos os tipos de imigração: pendular, transumância sazonal e a definitiva. Né, pessoal? Então nós temos que entender, o que o professor estava falando, que essas relações elas nunca são assim bem românticas. Esses processos, pessoal, eles não são muito... eu saí de um lugar e fui para outro de uma forma muito positiva. Não. No processo de traslado, né, de viagem, pode ocorrer diversas mortes. Nós temos aí conflitos. Por exemplo, Síria. Olha como que aquela população sai do território da Síria e chega, principalmente na costa ali mediterrânea da Europa, totalmente em barcos com superlotações, que pessoas caem, morrem afogadas. Né? Nós temos um outro conflito muito falado, que é dos Estados Unidos e do México ali na fronteira, né? Tem os coiotes, ali é pessoas com tráfico de droga também. Isso foi muito retratado na novela América, né? Então as pessoas elas passam ali a pé aquela fronteira, a polícia norte-americana dos Estados Unidos, a polícia estadunidense acaba matando aquelas pessoas porque eles têm essa ordem de matar, então atiram, as pessoas morrem. Né? Muitas pessoas acabam sendo refém e virando mulas. Né? O que são as mulas? São pessoas que ingerem a droga, principalmente a cocaína, e passam nas fronteiras. Né? Então, às vezes, você ser mula é parte do pagamento desse traslado, dessa passagem de um território para o outro. Então, isso gera vários conflitos. Né? Gera
mortes, as pessoas correm grave risco. Então, principalmente, quando a gente fala em imigração, é difícil aquelas pessoas que possuem alguma reserva no banco e que vai de uma forma bem positiva, né? Tem sim, né? Aquela pessoa que fez uma poupança e guardou e foi de uma forma positiva. Mas, em maior parte, as pessoas correm graves riscos. Essas migrações não são muito positivas. Beleza? Esse foi um suprassumo sobre migrações urbanas. Eu espero vocês na próxima sexta. Grande abraço. O meu Instagram é @cordeirobruno. Beleza? Beijo e até mais.